Olá, pessoal. Hoje vamos analisar uma questão que trata da responsabilidade subjetiva. Para respondê-la, vamos precisar saber sobre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Tá bom? Então vamos lá. Trata-se de caso de responsabilidade subjetiva, 2 pontos, 5 alternativas. Qual dessas alternativas é uma hipótese de responsabilidade subjetiva? Vou botar até aqui 2 pontos. Bom, vocês sabem que, quanto à culpa, a responsabilidade pode ser dividida em responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela que exige para a configuração da responsabilidade o elemento culpa. Então vamos lembrar os elementos da responsabilidade civil, são eles: conduta, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e atenção, culpa, tá? Eu vou botar um asterisco aqui na culpa. Por quê? Porque a culpa só será um dos elementos da responsabilidade civil quando a responsabilidade for subjetiva, tá? E a responsabilidade subjetiva é a regra. Se a lei nada diz, se a atividade não é de risco, trata-se de responsabilidade subjetiva. Por outro lado, nós temos a responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Então, os elementos da responsabilidade objetiva são apenas a conduta, o dano e o nexo causal. De acordo com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, haverá responsabilidade objetiva quando a lei assim o definir ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Então, veja que são hipóteses específicas previstas na lei, tá certo? E aqui nós podemos dar exemplos de hipóteses nas quais a responsabilidade é objetiva. Então, nós temos, por exemplo, o abuso do direito, previsto no artigo 187 do Código Civil, a atividade de risco, prevista aí no artigo 927, parágrafo único, que acabei de comentar, o contrato de transporte, responsabilidade objetiva prevista nos artigos 734 e 735 do Código Civil, relação de consumo, a regra pela responsabilidade objetiva, vocês podem aí ver os artigos 12, 14, 18, 19 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do Estado, pessoal, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e, que nos interessa aqui, no caso da questão, a responsabilidade por alguns atos de terceiros, o que a gente chama de responsabilidade indireta. Olha, pessoal, em regra, quem responde pelo dano é quem o causou. Porém, a lei, por vezes, determina que uma terceira pessoa tem responsabilidade também, tá? Isso está previsto, por exemplo, no artigo 932 do Código Civil, que vai tratar de hipóteses de responsabilidade por fato de terceiro. Nesses casos, tá? A pessoa ali responsável por um fato de um terceiro, ela vai responder de forma objetiva, como prevê o artigo 933 do Código Civil. Então, por exemplo, e aí nós vamos já começar a responder a questão. Os pais respondem de forma objetiva pelos danos causados pelos filhos menores que estiverem em sua autoridade ou companhia. Trata-se de responsabilidade objetiva. O empregador responde de forma objetiva por atos cometidos por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Responsabilidade objetiva. O dono dos hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro responde de forma objetiva pelos danos ocasionados por seus hóspedes. Responsabilidade objetiva. O tutor e o curador respondem de forma objetiva pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Objetiva. Mesmas condições, aqui ficou estranho, né, pessoal? É mesmas condições da responsabilidade dos pais, tá? Então, que estiverem sob sua autoridade e companhia. Muito bem, pessoal. Então, nós, por eliminação, já chegamos à resposta correta, tá? Mas antes eu quero falar 2 pontos aqui. Primeiro é o seguinte: essas pessoas que respondem por fatos de terceiro, elas têm responsabilidade objetiva perante, né, esse ato de terceiro.
Mas, para que elas possam ser responsabilizadas, é necessário que, em sendo a responsabilidade do terceiro subjetiva, haja a presença de culpa. E eu vou dar um exemplo aqui para isso ficar claro para vocês, tá? Depois vou até mostrar no próximo slide uma decisão do STJ sobre o assunto, tá bom? Então, imagina que um hospital, o empregador, tá? Tem um corpo médico, que são seus empregados. Imagina que a responsabilidade desse médico é subjetiva. Ele era um cirurgião, ia fazer uma cirurgia ali do coração, por exemplo, de uma pessoa que estava tendo um ataque cardíaco, tá? Essa responsabilidade do médico é subjetiva. Ah, o paciente ele vem a falecer durante a cirurgia e seus filhos ajuizam uma ação contra o médico e o hospital, pedindo indenização por danos morais, alegando que houve erro médico quando da cirurgia, ou seja, o médico foi negligente, imperito ou imprudente, tá certo? Bom, nesse caso, pessoal, a responsabilidade do médico é subjetiva, a empregado, a responsabilidade do empregador do hospital é objetiva. Mas veja que o hospital só vai responder caso comprovada a culpa do médico, entende? Isso significa que, muito embora a responsabilidade do hospital seja objetiva, ainda é necessária a presença do elemento culpa, não com relação ao hospital, mas sim com relação ao seu empregado, né? O médico, tá bom? Um segundo ponto que eu quero falar é o seguinte: quando a gente fala em culpa na responsabilidade subjetiva, a gente fala em culpa em sentido amplo, tá? Que engloba a culpa em sentido estrito, que é a negligência, imprudência ou imperícia, e engloba também o dolo, que é a intenção de causar dano, tá? Vou escrever isso aqui para vocês. Muito bem. E outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é sobre acidente de trânsito, tá? No acidente de trânsito, a responsabilidade é sim subjetiva e por isso a letra B é o gabarito da questão. O que eu quero comentar com vocês é que muitas vezes a jurisprudência ela entende que há uma presunção da culpa. Veja que a responsabilidade permanece sendo subjetiva, pois se exige a presença do elemento culpa. Porém, essa culpa é presumida, tá? E é presumida por qual razão, pessoal? Pela teoria da culpa contra a legalidade, que vai gerar uma presunção de culpa do agente. Então, veja que, por essa teoria, presume-se a culpa de um agente que viola um dever jurídico estabelecido numa norma, tá? No caso aqui, no Código de Trânsito Brasileiro. A jurisprudência entende, por exemplo, que num acidente de trânsito, há culpa presumida do motorista que bateu na traseira do outro. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro determina que os motoristas trafeguem a uma distância segura do veículo da frente. Então, se o veículo da frente freou e o veículo de trás acabou batendo na traseira dele, a presunção é que esse motorista não estava respeitando a distância exigida no Código de Trânsito Brasileiro. Entende? Trata-se de uma presunção relativa, ou seja, ela admite e prova em contrário. Desse modo, o motorista que bateu na traseira do outro veículo pode demonstrar que ele não agiu com culpa, a culpa foi de um terceiro, que a culpa foi do motorista da frente, dentre outras provas, tá certo? Beleza, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês aquela decisão judicial do STJ que eu havia comentado anteriormente. Vocês sabem já que a resposta é a letra B, né? Então eu vou apagar tudo aqui e vou abrir o novo slide, tá certo? Vamos lá, pessoal, olha só. Tratando aí da responsabilidade por fato de terceiro, do artigo 932, sendo essa responsabilidade objetiva, conforme o artigo 933, ambos do Código Civil, eu trouxe um exemplo aqui, né? Uma decisão do STJ. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente à instituição hospitalar e o profissional responsável, muito bem, apurada a sua culpa profissional. Veja que a responsabilidade do profissional é subjetiva, né? E a responsabilidade do hospital é objetiva. Mas, nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima, de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, este sim de natureza absoluta, ou seja,
objetiva, tá certo? Muito bem, então é isso, pessoal. Resposta do gabarito letra B. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.